e vou gravar aqui também no Google Meet. Beleza. Pessoal, estamos com um quórum bem interessante aí. 27, 28 e aumentando. Muito bem. Estamos quase no 100%. Estamos quase no 100%. Qualquer coisa, se tem algum problema de acesso, vão avisando aqui. Ou no grupo do WhatsApp, que eu estou acompanhando pelo celular também. Vamos lá então. Vamos dar continuidade no metabolismo, sistemas energéticos. Vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Vamos lá. Aqui. Certo. É isso aqui. Compartilhar. Aí, ó. Muito bem. Então todo mundo está enxergando aí sistema energético B, chamado via glicolítica. Todo mundo? Sim. Beleza? Então tá tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu só enquadrar aqui melhor. Aí agora tá melhor enquadradinho aqui para mim na gravação. Ótimo. Bom, então continuando o término da aula de ontem, onde eu havia comentado que o sistema glicolítico ele surge como uma consequência do esgotamento ou do término da efetividade de um primeiro sistema imediato chamado fosfagênio. Então ontem eu contextualizei bastante o sistema fosfagênio, um primeiro sistema energético, tempo dependente, intensidade dependente. Então o sistema fosfagênio, para dar uma noção assim aproximada, temporal de seu funcionamento, ele começa imediatamente após qualquer início de exercício, de contração muscular, e ele é efetivo até aproximadamente 8 segundos, 6 a 8 segundos, e começa a decair, deixando de ser importante a partir de meados aí de 10 segundos de exercício. Após esse período, surge então o sistema glicolítico. Quando eu falo surge, eu não quero dizer que ele não estava presente desde o seu início, só que agora mais significativamente falando, de forma mais representativa no sentido de produzir ATP, energia útil para o músculo trabalhar. Tá bom? Sempre aquela ideia, sincronismo, todos os sistemas funcionam ao mesmo tempo. Existe a predominância de um em relação a outro, de acordo com tempo do exercício e ou intensidade deste exercício. Também finalizei a aula de ontem falando o seguinte, falando que o sistema glicolítico ele não surge com uma surpresa, ele surge como uma necessidade. Essa necessidade se manifesta no músculo mediante uma mensagem. A mensagem de que um primeiro sistema está se esgotando, dando sinal bioquímico, sinal metabólico via sinalizadores, lembram? Para um próximo sistema entrar. No caso agora, o sinalizador é adenosina monofosfato, que foi produzida como consequência do esgotamento das vias de ressíntese de ATP. Então começa a se acumular adenosina monofosfato muscular. Logicamente, o cálcio está presente também. Haja vista que temos liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, uma organela celular muscular, já comentada na primeira aula de biologia molecular introdutória para a bioquímica, né? Esse cálcio disponível juntamente com a adenosina monofosfato disponível no citosol da célula, porção aquosa celular extramitocondrial, chegará a sítios, a pontos
de ligação para enzimas, no caso aqui os catalisadores, os aceleradores de velocidade de reação, no caso aqui a enzima que quebra o glicogênio muscular. Enzima esta então, glicogênio fosforilase. É uma enzima que vai atacar o glicogênio, quebrando sucessivamente monômeros, resíduos individuais de glicose, liberando essas glicoses para o meio citoplasmático celular, a fim de entrar na rota glicolítica, que é alvo da nossa aula de hoje. Pessoal, alguma dúvida em relação a como se inicia a rota glicolítica via mensagem sinal celular muscular? É bem importante vocês me darem esse feedback agora para que eu possa continuar, tá bom? Da minha parte, não. A única questão que eu quero só complementar, perguntar, que ontem eu não fiz, porque já havia feito perguntas demais, cada quebra que ocorre do glicogênio, ele, liberando, por exemplo, uma glicose, ele continua a ser um glicogênio. Perfeito, Marcos. Lembra que eu comentei ontem? Ele continua sendo glicogênio menos um resíduo de glicose. Ele reduz a sua cadeia em menos um resíduo de glicose a cada ataque da enzima. Tá? Nós nunca depletamos por completo o nosso glicogênio muscular, porque existe uma base inicial, um primer, um inicializador inicial, que agrega ali algumas dezenas de glicoses. Mas num exercício extenuante, nós chegamos a quase zerar o nosso estoque de glicogênio muscular. E vejam bem, com a dieta adequada e o repouso adequado, esse glicogênio só será recuperado após 48 horas. Esta é uma das justificativas de que, muitas vezes, alguns preparadores, fisiologistas, periodizam o treinamento microciclo semanal, dando intervalos de 2 dias para cada grupo muscular trabalhado. Começam a entender agora o porquê das coisas? Por que eu treino bíceps segunda-feira e só vou treinar de novo na quarta ou quinta? Ah, mas eu treino todo dia. Tudo bem, eu estou falando de esgotamento, de chegar ao ponto de falha, de fadiga. Se eu cheguei nesse esgotamento, que nem é percebido por um atleta no final de uma maratona, como que eu vou treinar esse atleta no outro dia? Entenderam? Eu tenho que ter um período de recuperação. E falando num triatleta ou num maratonista, essa recuperação é reconstrução, muitas vezes chamado. Ok? Então o glicogênio ele vai sendo degradado sucessivamente mediante diversas reações com a mesma enzima, glicogênio fosforilase. Vou criar uma situação agora para vocês. Parou o exercício, interrompeu. O que vai acontecer nesse momento agora de interrupção do exercício? Vou colocar o cabo aqui de alimentação de energia aqui para não perder a... Eu parei o exercício. Bom, se eu paro o exercício, o que a creatina quinase vai fazer? O que a creatina fosfato vai fazer nesse momento de término de exercício? Ela não vai ressintetizar ATP? Sim, foi o que eu falei ontem. O AMP não vai virar ATP de novo? Sim, foi o que eu falei ontem. O cálcio não vai ser novamente direcionado para o retículo sarcoplasmático? Haja visto agora que eu não recebo mais descargas de potenciais de ação que fazem essa organela retículo sarcoplasmático literalmente liberar das suas cisternas cálcio? Sim, então o cálcio volta para o seu local de armazenamento. Pois bem, toda essa situação do repouso faz com que a glicogênio fosforilase deixe de ficar ativa, ou seja, que o glicogênio deixe de ser quebrado, catabolizado, ou seja, que eu preserve
Guarde, reserve o meu glicogênio para um novo evento muscular, uma nova contração. É assim que funciona. Então, o nosso metabolismo é finamente orquestrado por sinalizadores. Hormônios, que eu nem entrei nisto, isto vai ficar para a fisiologia, e sinalizadores metabólicos aqui, celulares, no caso, AMP e cálcio. Perfeito? Posso continuar? Pode, professor. Pode? Quem que falou agora aí? A Thalita? Isso. Beleza. Então a Thalita fala em nome dos demais. Viu, pessoal? Quem cala consente, hein? Podem se manifestar aí a qualquer tempo, tá? Vamos lá. Estamos com uma sala aqui lotadinha, aqui, ó. Mais de 28. 28 ou mais. É isso aí. O que temos no chat? Sim, sim, sim. Beleza. Isso aí. Beleza. Vamos lá. Continuando, então. Seguindo aqui a nossa apresentação. Vamos lá. Eita, olha só. Um mapa metabólico. Tenho certeza que a maioria de vocês agora levou um susto quando enxergou esse slide. Só que é o seguinte, eu faço uma aposta com vocês. Daqui a 5 minutos, vocês vão olhar para esse slide de forma muito diferente do que vocês estão olhando agora. Agora é um monte de reações que não faz o menor sentido para a educação física. Eu tenho certeza que vocês estão pensando assim. Mas deixa eu acabar de apresentar esse slide para vocês, 5 a 10 minutos. Eu quero que vocês leiam ele novamente. E tudo vai fazer sentido. Vamos lá, basta que vocês prestem atenção, logicamente. Muito bem. Essa glicose aqui veio da onde? Veio do glicogênio que foi quebrado, acabei de falar para vocês, ou ela pode ter vindo da corrente sanguínea, certo? São as fontes de glicose que o músculo pode absorver, pode contar, melhor dizendo. O músculo produz a sua própria glicose, como o glicogênio e o rim o fazem? Não. Eu sempre brinco que o músculo ele é egoísta. Uma vez que a glicose adentre na fibra muscular, ela é marcada, assim como o gado é marcado dentro de um cercado. É bem essa analogia. A glicose é marcada dentro da célula. E ela é marcada ou para seguir o caminho do anabolismo e virar glicogênio, construir o glicogênio, ou ela é marcada para seguir o catabolismo, a sua quebra para a obtenção de energia. E ela é marcada também para seguir na rota glicolítica. Neste caso agora, a glicose está sendo marcada para o quê? Para seguir na rota glicolítica. Quem marca ela? O grupo fosfato. Assim como um gado é marcado pelo seu dono para manter dentro de um cercado, para sua contabilidade, desculpa, a glicose é marcada dentro da célula. O que significa marcar a glicose com fosfato? Significa fosforilar a glicose com fosfato. Por que ela não volta para o sangue ou não volta ao seu ponto de origem? Porque no músculo não existe uma enzima chamada glicose 6-fosforilase, que é uma enzima que tira o fósforo da glicose, do seu carbono 6. E se tira o fósforo, deixa de marcá-la. E se deixa de marcá-la, ela fica livre para seguir para a corrente sanguínea, por exemplo. Então o músculo ele é egoísta. Uma vez que a glicose chega lá, não sai mais. Ela só tem duas possibilidades, virar glicogênio reserva ou seguir a rota catabólica, no caso do exercício. Certo? Vamos seguir em frente. Quem que faz essa fosforilação, esse incremento de fósforo da molécula de glicose, marcando ela para o catabolismo? No músculo é uma enzima chamada exo de 6 quinases.
As quinases fosforilam, as fosfatases desfosforilam. As fosforilases atacam com fósforo em suas reações grupos químicos. No caso do glicogênio, fosforilase. Ele é atacado por fósforo numa reação de quebra. No caso aqui, exoquinase. Eu estou incorporando com fósforo uma molécula de glicose. E no fígado temos a glicoquinase, que faz o mesmo papel. São enzimas semelhantes no aspecto reação química de fosforilação, certo? Agora imagina no fígado que é a glicoquinase, imagina se a glicoquinase hepática tivesse uma alta atividade, quebrasse a glicose assim que ela chegasse lá, o sangue não receberia glicose. Então a glicose vem da digestão, intestino, circulação portal, fígado e fígado para a corrente sanguínea, possibilitando que essa glicose chegue então em diversos órgãos. Como o fígado tem uma glicoquinase com uma atividade não tão intensa, a constante de Michaelis é baixa, ou seja, é alta, no caso, para a glicoquinase, diferente da exo, que é baixa. Constante de Michaelis, ele propôs o seguinte, que as enzimas que tivessem um Km maior teriam mais afinidade pelo seu substrato. E ele comprovou isso por um experimento muito bonito. Então, quando eu digo que a glicoquinase tem menos afinidade pela glicose, eu digo que no fígado a glicose se permite chegar lá e não ser degradada, quebrada, e ganhar a circulação. Já no músculo, não tem essa possibilidade não, porque a exoquinase tem um Km bastante... o seu Km é baixo, ou seja, a sua afinidade pelo substrato é grande. Então, menos substrato é necessário para que essa enzima metabolize o seu substrato, no caso glicose, em seu produto reacional, glicose 6-fosfato. O que eu quero que vocês gravem aqui? Primeira reação da quebra da glicose envolve marcar a glicose com um fosfato no seu carbono 6. Por isso que ela se torna glicose 6-fosfato. Dando sequência. Quem doou esse fósforo para que a glicose ganhasse esse fósforo no seu carbono 6? O próprio ATP intramuscular. Sim, senhores, sim, senhoras. O músculo gasta energia nesta reação. Depois vocês vão entender o porquê disso. Então, um ATP é necessário nessa reação aqui. Eu estou gastando ATP para depois produzir ATP. Parece infrutífero, né? Mas faz todo sentido depois. Vamos lá. A glicose 6 fosfato, ela ganha mais um fósforo agora. Outro ATP é gasto. Puxa vida, já gastei 2 ATPs, pessoal, para incorporar grupos fosfato na glicose. Agora a glicose, além de ganhar mais um fósforo, ela se torna frutose 1,6-bifosfato. A frutose é muito semelhante à glicose. Muda apenas a posição de grupos químicos, que não vem ao caso aqui, num curso de educação física, ficar contextualizando grupamentos químicos dentro de uma molécula. Certo? Muito bem. Esta frutose agora, que era uma glicose lá no início, tá? Lembrando isso. Ela é quebrada em 2 metades. Até então, esta glicose que se transformou em frutose, lembra, ela tinha 6 carbonos, como eu falei ontem. Então a glicose aqui na forma de frutose, ela é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Ela é quebrada no meio. Por isso o catabolismo, quebra. Essa glicose, então, agora na forma de frutose, é quebrada em dihidroxiacetona e gliceraldeído 3-fosfato. Os fósforos estão distribuídos. Uma para a dihidroxiacetona e outra para o gliceraldeído. A dihidroxiacetona, ela, para uma reação
mediada por uma isomerase, ela também se torna gliceraldeído 3-fosfato. Resumindo, como resultado, nós temos duas moléculas menores. Sem áudio, professor. Não acredito que eu estou sem áudio. Só agora um pouquinho aqui. Agora voltou, tinha bugado. Agora voltou, tá. Professor. Tinha só travado um pouco. Tá, beleza. Achei que eu tivesse com o áudio desligado. Deus o livre, tinha perdido toda a explicação. Então tá bom. Valeu. Então agora, pessoal, gravem o seguinte. Nós temos duas moléculas de 3 carbonos menores, oriundas da quebra da glicose, chamadas gliceraldeído 3-fosfato. Tudo que eu falar daqui para frente vai ser inerente a vezes 2. Tudo é vezes 2 agora, que são duas trioses, duas moléculas menores que seguem a rota glicolítica. Vamos lá? Muito bem. O gliceraldeído, agora 3-fosfato, que já foi uma glicose, partícula menor da quebra da glicose, é transformado por meio de uma desidrogenase, perde hidrogênios, então, o próprio nome já é sugestivo, né? Desidrogenase. Perde hidrogênios para um equivalente redutor que retém esses hidrogênios. Esse equivalente redutor aqui que retém esses hidrogênios vai ser bem importante quando nós falarmos do metabolismo oxidativo mais à frente. Por enquanto, só aguarde que, como resultado dessa reação, temos a formação de NADH. Não se assustem. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Forma reduzida com hidrogênio, forma oxidada sem hidrogênio. É importante agora? Não é importante agora. Basta saber que existe isso. Vamos para frente. Agora temos, então, uma reação de fosforilação. Onde a fosfogliceratoquinase faz com que nós temos a formação de 1,3-bifosfoglicerato. Então agora é incorporado mais um fósforo da molécula desse intermediário da glicose. Então temos 2 fósforos no carbono 1 e no carbono 3 desse bifosfoglicerato. Só que agora, notem que eu não estou gastando ATP mais não. Esse fósforo está vindo do ADP. Tá? Então, existe uma fosforilação aqui desta molécula ganhando mais um fósforo. Muito bem. Após essa molécula ter 2 fósforos em sua estrutura, eu começo a utilizar o ADP nas reações a fim de produzir ATP. Na reação aqui anterior, desculpe, só vou voltar à reação anterior, ocorreu só um equívoco aqui. Na reação anterior, onde o gliceraldeído ganha mais um grupo fósforo, quem doa fósforo para ele é o fosfato aqui, ó. É o fosfato inorgânico, tá? Não é o ADP. Esqueçam aquela questão onde eu falei do ADP que doa fosfato. O ADP vai ganhar fosfato agora, tá ok? Então, nessa reação do gliceraldeído 3-fosfato aqui, ele ganha um fósforo, advindo do fosfato inorgânico presente no meio aqui. E também a molécula perde hidrogênio, perde elétrons para o NADH. Tá bom? Bom, 1,3-fosfoglicerato. A partir de agora, nós temos 2,1,3-fosfoglicerato seguindo via glicolítica. Muito bem. ADPs passam a reagir agora com esses intermediários a fim de sintetizar ATP. Lembra quando o ADP reagia lá com a creatina fosfato? Bem mais simples lá no sistema fosfagênio. A mesma coisa vai acontecer agora. O ADP vai participar das reações da via glicolítica, ganhando esses fósforos que foram incrementados nesses intermediários e teremos a ressíntese de ATP. Quantos ATPs eu estou ressintetizando aqui nessa reação mediada pela fosfogliceratoquinase? Quem se arrisca a falar? Quantos ATPs estou produzindo aí? 2. Por que 2? Porque a partir da segunda
do segundo gasto de ATP, ele tudo é vezes 2. Então, se ele produz 1 vezes 2, 2. Maravilha. A gente chama essa etapa de resgate. Tá? A primeira etapa, onde eu gastei ATP, é uma etapa de pagamento. Eu estou pagando, depositando dinheiro na poupança para ter os juros depois. Exatamente isso. Após a clivagem da molécula, eu tenho duas estruturas menores. E é exatamente isso, José. Essas duas estruturas menores agora, fosforiladas, elas vão doando grupos fósforo para o ADP, ressintetizando ATP. Então quer dizer que zeramos a fatura aqui. Gastamos 2 no início, resgatamos 2 agora. Perfeito? Vamos seguir em frente. Esse 3-fosfoglicerato agora, já que ele perdeu um fósforo, fica só um fósforo no carbono 3. Ele é isomerado, muda a posição do fósforo. Não tem muita importância essa reação, a não ser a modificação da posição do fósforo para que uma enzima chamada enolase possa, então, sintetizar o fosfoenol piruvato. Muito importante essa etapa. Porque nessa etapa aqui, ó, quinase envolvida. Se tem quinase, eu tenho incremento de grupo fósforo em alguma etapa. Essa etapa agora, o ADP participa ganhando o grupo fósforo do fosfoenol piruvato. Esse fosfoenol piruvato doa o grupo fósforo e se transforma em piruvato, uma triose aqui desfosforilada completamente. Temos mais uma síntese de ATP aqui. Quantos ATPs eu estou sintetizando aqui? 2 também. 2 novamente. 2 novamente. Muito bem. Tudo aqui é duplicado. Tudo aqui é duplicado. Se eu sintetizei mais 2 ATPs, então eu tenho um gasto inicial na fase pré-quebra, pré-clivagem de 2 ATPs. Para quê? Para ativar a molécula de glicose com fósforos, a fim de que, numa segunda fase, após ela ser clivada, quebrada, fosforilada, eu possa, por meio do ADP, resgatar esses fósforos dos intermediários da glicose e ressintetizar 4 moléculas de ATP. Passo a régua, encerro a fatura. Gastei 2, produzi 4. Meu saldo é 2 ATPs. Pessoal, esse é o saldo líquido de ATPs após eu quebrar uma molécula de glicose via rota glicolítica, sem a participação do oxigênio, certo? Sem a participação do oxigênio. Metabolismo totalmente anaeróbico. A justificativa por não participar do oxigênio é que o ATP é produzido a nível do substrato que doa o fósforo a ele. E não com a participação do oxigênio, como veremos na aula possivelmente de amanhã, onde eu vou falar do sistema oxidativo mais predominante. Talvez ainda hoje também. Perfeito? Então nós temos aqui produção de ATP a nível de substrato. Da mesma forma acontecia no fosfagênio, sem a participação de oxigênio. É a creatina fosfato doando fósforo ao ADP. Aqui é o intermediário da glicose doando fósforo ao ADP, ressintetizando ATP. Beleza? Alguma dúvida até aí? Podem falar. Professor, eu preciso decorar todas essas enzimas? Não, isso deixa para quem quer fazer mestrado, doutorado e pós-doc em bioquímica. Deixa para mim. O que eu preciso aqui, professor? Eu preciso entender o motivo, o objetivo da via glicolítica. Quem se arrisca a me falar o motivo da via glicolítica? Qual o objetivo dessa rota aí? Pode falar com as palavras de vocês sem medo. Quero escutar vocês. E aí, Duda Rocha, o que você entendeu da via glicolítica? E qual o objetivo dela? Caio, Thalita, Rafael.
Estão aí? José estava participando antes. Marcos quase não participa, né, Marcos? Não. Eu já tô aqui, porque senão vira chato. Já, né? Imagina. E aí, pessoal? Qual o objetivo? Podem falar. Para gerar energia, professor? Como? Para gerar energia muscular, digamos, para o músculo ter energia, eu vou exigir um pouco. ATP é energia. Isso, ótimo. Eu vou começar a exigir um pouco de vocês, porque agora vocês são bioquímicos do exercício. É outra pegada, pessoal. Já não são leigos mais no assunto. Então, gerar energia útil, certo? Gerar energia útil, e a energia útil é o ATP. Compartilhei o livro com vocês aí. Tá? O livro que eu uso, da minha preferência, mas não quer dizer que seja o único. Certo? E qual a estratégia para produzir ATP usando glicose, então? Qual a estratégia? Aí vem o objetivo da via glicolítica. É produzir ATP, obviamente. Mas qual é a estratégia para produzir ATP? A estratégia é fosforilar a molécula de glicose. Olha aqui, estou incrementando ela com fósforos, a fim de que eu possa agir com o ADP nesses intermediários e esse ADP poder ganhar esses grupos fósforos para se tornar ATP. Então, eu uso a glicose com uma estratégia fosforilada e também quebrada, duplicando a meta, duplicando o saldo, a fim de que o ADP possa ter chance de ganhar esses grupos fósforos. Ficou mais claro agora? Sem a via glicolítica, qual era a chance do ADP virar ATP? A chance dele era com a creatina fosfato. Esgotando o sistema, agora a chance dele de virar ATP é com glicoses. Então veja como esse sistema é rápido, não tanto quanto o fosfagênio, mas não é tão eficiente no quesito quantitativo de ATP. Se eu produzo pouco ATP, míseros 2, para cada glicose quebrada do glicogênio, se eu continuar nesse sistema muito tempo e não trocar para outro, o que vai acontecer com o meu glicogênio muscular, pessoal? O que vai acontecer? Vou entrar em déficit. Eu vou esgotar, exatamente, depletar é o termo correto, depletar. Eu vou esgotar, eu vou acabar com esta reserva. Se eu não tiver a troca de sistema. Quando que vai ter a troca de sistema? Quando trocar para oxidativo. Por quanto tempo meu músculo suporta isso, predominantemente? Bom, depende da intensidade do exercício. Mas eu diria para vocês que até 3 minutos, partindo dos 10, né? Até 3 minutos de exercício é o mínimo suficiente para que... É o mínimo necessário para que o meu músculo comece a receber oxigênio. Suficientemente, tanto quanto é necessário para o quê? Para o metabolismo oxidativo mitocondrial, para que essa organela dentro da célula muscular possa oxidar intermediários da glicose, intermediários como o piruvato, que é o intermediário final, a fim de continuar a obtenção de energia de forma mais rentável, não necessitando quebrar tantas glicoses para conseguir 2 míseros ATPs. Mas, se vocês estiverem em uma situação onde o aporte de oxigênio não seja o ideal e o necessário para o momento metabólico do exercício, ou seja, sem oxigênio suficiente, não quer dizer que o músculo esteja sem oxigênio, é sem oxigênio suficiente, esse piruvato ele vai receber hidrogênios de quem? Lá daquele NADH
que se carregou, se reduziu, recebeu elétrons lá do gliceraldeído. Esse NADH vai doar hidrogênios para o piruvato e esse ácido pirúvico vai se tornar um ácido mais forte. Ácido pirúvico ou piruvato é um ácido fraco para o músculo, não é lesivo ao músculo, mas como ácido lático, com mais prótons em sua molécula, lembrem da bomba de prótons, gera calor, energia, explosão. Então, quanto mais prótons eu tiver nessa molécula aqui, eu torno um ácido mais forte. E agora o ácido lático, ele pode vir a se acumular dentro da célula muscular. Em um dado momento, essa acidose pode prejudicar reações químicas, inclusive interrompendo reações anteriores por queda de pH ácido, acabando com a eficiência da própria rota glicolítica, acabando com a produção de energia, ATP, acabando com a contração muscular, levando à fadiga muscular. Viu? Um evento em série, se nós não tivermos oxigênio suficiente. No entanto, eu vou defender aqui o lactato, o ácido lático, porque antes dele ser um vilão e acidificar o meio citoplasmático, celular, na célula muscular, antes dele ser um vilão, ele foi útil. Em que sentido que ele foi útil? Ele foi útil no sentido de dar chance para a célula produzir ATP via rota glicolítica por meio da reciclagem do NAD oxidado, da nicotinamina adenina dinucleotídeo oxidada. A produção dele faz com que o NADH, que é a molécula reduzida com hidrogênios, seja oxidada a NAD+. E o que tem a ver isso, professor, com a produção de ATP? Tem tudo a ver. Quer ver? Para que é importante o NAD oxidado na via glicolítica? Para esta reação aqui, ó, onde o gliceraldeído 3-fosfato se transforma em 1,3-bifosfoglicerato, ganhando mais um fósforo. Para que essa reação ocorra, eu preciso da participação de NAD oxidado. Está aqui. NAD oxidado mais o fósforo. Não é isso que eu falei para vocês antes? Não foi? Foi ou não foi? Então, se o ácido lático não for produzido, eu não tenho reciclagem de NAD+, a minha reação aqui para no gliceraldeído 3-fosfato e eu só gasto ATP e não tenho o resgate. Não tenho saldo líquido. Então, antes mesmo do ácido lático ser ácido e provocar a acidose muscular, eu já usufruí dele por um bom tempo. Eu já me prevaleci do uso dele. E o que tem a ver o excesso de produção de ácido lático? Tem a ver com a intensidade. Se a intensidade é muito alta, ao ponto de eu não ter oxigênio suficiente para entrar em metabolismo aeróbico e ficar dependente quase que por completo do metabolismo anaeróbico, eu vou ficar dependente praticamente da produção de ácido lático. Mais produção de ácido lático do que eu tenho capacidade de remover ele ou de evitar os danos que ele vai causar como ácido na fibra muscular. Sendo assim, eu que estou errado. Eu errei a intensidade de prova. Eu larguei muito rápido nos 400 metros. Eu não deveria ter puxado tanto nos primeiros 200 metros. Como eu puxei muito nos primeiros 200 metros, quis dar uma de coelho, dar o tom da velocidade da prova, e vou me ferrar lá nos 200 metros finais da prova. Por quê? Porque nos 200 metros finais da prova vou ter um excesso de ácido lático que vai provocar a minha fadiga, perca, queda de performance e até mesmo pode provocar até uma parada desta prova, por cãibra, dores, colapso total da fibra muscular.
Dúvidas? Sei que tem muitas, podem perguntar. Estou explicando um dos mecanismos da fadiga, gente. Professor? Vai lá. Uma coisa que eu não entendi muito assim nessa relação é uma atividade para ela ser considerada anaeróbica, aeróbica ali, por exemplo, CO2. Mas então é pelo tempo de duração dela. Por exemplo, uma corrida que é um tempo um pouco maior, vai ser com o O2 ali representado? Ou é alguma outra coisa que determina isso? Excelente pergunta, Felipe. Por que o tempo é crucial? Eu poderia falar de intensidade. Super importante. O tempo é crucial para que você tenha continuidade no exercício. Porque, veja bem, ninguém consegue continuar o exercício após 100 metros em 10 segundos, mantendo os próximos 100 metros nos mesmos 10 segundos. Então, obrigatoriamente, se você quiser continuar o exercício, você terá que reduzir a intensidade de contração. Concorda comigo, Felipe? Se você não reduzir, você vai fadigar. Então, a continuidade do exercício nos dará tempo de exercício para que os sistemas do tipo fosfagênio inicial tenha tempo de não fadigar por completo e ativar o glicolítico. E se o glicolítico não fadigar por completo, por meio do acúmulo excessivo de ácido lático, o oxidativo será ativado na sequência, dando continuidade no exercício. A intensidade entra onde? Além do tempo. Ela entra assim. Se eu exigir demais do sistema glicolítico, eu não vou dar chance para o oxidativo entrar, mesmo que eu queira. E eu justifiquei com o acúmulo do ácido lático, né? Então vocês verão que o acúmulo do ácido lático ele só acontece por um erro de prescrição de intensidade acima do que eu posso suportar. Eu até posso suportar uma intensidade maior do que eu estou preparado, mas vai ter um preço muito alto a ser pago, porque eu vou colapsar, eu vou fadigar, meu músculo vai travar, por vários motivos. E um deles é pela acidose. E também pela interrupção das vias de produção de energia. Também pela acidose. Entenderam a jogada? A gente faz isso de forma intuitiva. Ninguém precisa me dizer que nos próximos 100 metros eu não vou conseguir fazer em 10 segundos. O meu corpo me dá o feedback. Eu começo a sentir calor na fibra muscular, uma queimação, até mesmo dor. E instintivamente a minha velocidade de contração vai reduzindo, porque eu sinto que vou fadigar. Agora, se eu sou cabeça dura, ou se eu quero vencer o meu oponente, não tendo me preparado adequadamente, porque uma prova, você ganha ela no treino, e não necessariamente no dia. Você pode ter o efeito da vibração no dia da prova, mas se você não treinou, você já perdeu a prova. Não existe milagre metabólico no dia de prova, certo? Então o músculo já foi treinado para uma dada performance num dado tempo, numa dada intensidade. Se você desrespeitar a sua capacidade individual, você vai colapsar. E isso que fatalmente acontece muitas vezes em provas mal calculadas, onde eu me excedo pagando um preço muito caro depois. Você já deve ter assistido algumas provas do atletismo, onde os atletas saem na frente nos 400 metros e chegam nos últimos 100 metros, perdem várias posições. O que significa isso? Uma prova mal calculada. O carrinho de Fórmula 1 não calculou mal a quantidade de combustível, gasolina, que ele deveria ter para uma dada intensidade de velocidade de prova. E ele ficou sem gasolina antes de chegar na marca final, na bandeirada final. Entenderam? Nosso corpo é a mesma coisa, é uma máquina que funciona finamente calculada por meio dos seus combustíveis. No caso, nosso combustível aqui é a glicose, são os fosfatos, a creatina fosfato.
E mais para frente vamos ver que tem lipídios na jogada ainda e proteínas. Certo? Posso ir para frente? Então, antes de pulverizar com mais informações nesse slide, olhem para esse slide novamente e me digam se agora não está fazendo mais sentido do que fez pela primeira vez que vocês olharam. Quero sinceridade. E vou dizer o seguinte para vocês, pessoal. Por mais que eu faça das tripas coração aqui, que eu use de todos os recursos didáticos possíveis, experiência na área da bioquímica, eu não faço milagre com vocês. Vocês vão precisar estudar. Então, é necessário que vocês tenham leitura em bioquímica. A aula é um facilitador, confesso, mas terá que ter leitura também. Mediante... Diga. Comentando já nessa parte da leitura, o senhor disponibilizaria para a gente no Moodle alguns PDF para a gente conseguir se aprofundar mais no assunto? Olha, quem que falou? A Thalita? Eu tenho algumas coisas de material, sim. Posso disponibilizar lá. São recortes. Mas eu diria a vocês que eu não posso disponibilizar livro, né? Na forma de PDF. Até pelos direitos autorais, tá? Não posso fazer isso. Mas vocês encontram facilmente recortes dessas bibliografias que eu indiquei para vocês na internet. Que não tem possibilidade, logicamente, de ir até uma biblioteca, né? Só que eu não posso publicizar isso para vocês, senão eu vou estar incorrendo num erro legal aí de divulgar algo que não é do meu direito autoral. Então eu me reservo a não fazer isso. Mas se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. Eu tenho algumas coisas, alguns recortes que eu fiz, e eu posso estar passando para vocês. E vou passar, tá bom? Pode ter certeza. Inclusive, esse trabalho final que eu vou fazer para vocês, vocês vão precisar sim consultar material bibliográfico. Inclusive revisitar as aulas, assistir novamente as aulas, tudo que tiver ao alcance de vocês. Mas o mais importante agora, pessoal, é vocês entenderem a mensagem que está sendo passada na aula, a fim de que vocês possam reforçar com o conteúdo de leitura depois. Tá bom? Então, essa é a visão glicolítica inicial. A visão glicolítica regulatória. Por que eu trago regulação? Oi? Só uma questão sobre bibliografia, não sei se o professor passou. Passei. Do livro que... Passei. Tá na mensagem do grupo. Na mensagem da aula. Tá joia, valeu. Valeu, só isso. Nós temos regulações, pessoal. Toda rota tem uma regulação. Pensa bem. Imagina se vocês estivessem sentados agora, como vocês estão, na verdade, e o glicogênio e a glicose de vocês estivessem sendo um massacre de quebra. Sucessivas quebras do glicogênio e da glicose de vocês. Vocês não teriam energia para levantar da cadeira. Então, as vias metabólicas, elas precisam de regulações. Tá? Precisam de regulações. Muito bem. Então, pontos importantes de regulação da via glicolítica. O excesso de produto da reação da via glicolítica inibe a reação inicial. Mas é óbvio, se eu tiver muita glicose, 6-fosfato sendo produzida, muita glicose 6-fosfato sendo produzida, é sinal de que eu já tenho muito ATP disponível advindo desta via. Não sendo necessário ficar depletando glicoses em excesso a fim de perder esse tão valioso substrato muscular energético, como exemplo. Então, se eu me excedo também aqui, eu posso inibir a reação inicial. E nesse momento, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de acionar outras reservas energéticas também, como lipídios e como proteínas. Tá? Na segunda reação, se eu tiver muitas glicoses 6-fosfato, essas glicoses 6-fosfatos estarão sendo desviadas
para a produção de frutose 2,6-difosfato e não mais frutose 6-difosfato. A produção desse substrato aqui, ó, desviado, ativa positivamente a via glicolítica. Assim como alguns outros sinalizadores podem ativar negativamente a via glicolítica. Um deles nós vamos estudar mais para frente, é o citrato. É um componente do metabolismo aeróbico, mais precisamente do ciclo de Krebs, tá? Se eu tiver muito citrato, eu vou inibir a via glicolítica, sinalizando o quê? Sinalizando que a via oxidativa está funcionando eficientemente e eu não preciso gastar mais glicoses desnecessariamente. Isso vai cair em prova? Eu vou exigir isso de vocês? Não, isso é para vocês entenderem. E não é para confundir vocês, não. É para mostrar para vocês que existe isso. Existem reguladores. São chamados moduladores alostéricos. Eles regulam. Eles são alostéricos porque eles se ligam na estrutura dos intermediários da glicose, melhor dizendo, das enzimas que agem sobre nos intermediários da glicose, e eles podem ativar essa reação ou frear esta reação. Isso tem tudo a ver com o momento metabólico. Vocês vão entender melhor agora quando eu falo que o ATP pode inibir uma etapa da via glicolítica. Como assim? É o que está acontecendo com vocês agora. Vocês estão com um monte de ATP na fibra muscular. É ou não é verdade? Repouso. Certo ou errado? Dá um ok aí para mim, por favor. Sim ou não? Eu estou na correria aqui na cozinha, eu não vou responder. Correria da cozinha, tá bom. Mas então tá. Em repouso, obviamente, vocês estão com uma grande quantidade de ATP estocada. Lembra que eu comentei na primeira aula? Não haver necessidade de depletar, quebrar mais glicoses. Sendo assim, a via glicolítica estará inibida nesta fase em que vocês estão agora. Ao passo que, se eu tiver muito ADP, muito AMP e até mesmo fosfato inorgânico, é sinal de que está faltando ATP, porque ele foi quebrado nesses intermediários com menos fosfatos. Sendo assim, então, é necessário haver quebra de glicose para que eu sintetize novos ATPs, certo? Então, esta é uma lógica de que a via glicolítica e outras vias elas estarão ativas se necessário. Se não for necessário, haverão sinalizadores musculares, celulares que farão, obviamente, esta sinalização. Bom, como prometido a vocês, eu vou mostrar um pouco, para finalizar a nossa aula de hoje, vou mostrar um pouco do que seria um laboratório portátil que vocês podem estar transportando por aí, né? E atendendo os alunos de vocês futuramente. Um equipamento muito legal que inclusive ele é utilizado para um dos equipamentos utilizados para diagnóstico do coronavírus ou dos seus sintomas é o oxímetro. Vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona. Vocês estão vendo aí? Olha lá. Ó. Eu coloco um dispositivo no meu dedo. Esse dispositivo, por meio de um raiozinho infravermelho, ele vai estimar qual que é a concentração atual de oxigênio saturando a hemoglobina, o percentual de oxigênio que satura a hemoglobina. O ideal é que nós tenhamos de 98% a 100% de saturação de oxigênio pela hemoglobina. Olha lá, 98%. Em paralelo, ele também dá a frequência cardíaca. Ali, frequência cardíaca 79. Uma frequência cardíaca compatível com uma espécie de repouso. Se bem que eu estou em atividade cerebral, estou aqui dando uma aula, né? Não estou totalmente em repouso. Bom, pacientes acometidos pelo Covid, como exemplo, ou atletas
que são expostos a um ambiente rarefeito de oxigênio, eles podem apresentar uma saturação de oxigênio inferior aos 98, 97, 98 a 100. Essa saturação de oxigênio ela vai cair aproximadamente aí para uns 90 ou menos. Abaixo de 90% da hemoglobina sanguínea, que é a carreadora do oxigênio, abaixo de 90% nós temos problemas respiratórios visíveis. Se for patológico, pode ser tabagismo, pode ser um efizema muscular, um câncer de pulmão, paciente pulmonar obstrutivo crônico, DPOC, ou pode ser um paciente que está manifestando os sintomas do coronavírus. Antes mesmo de sintomas de febre. O paciente está contaminado pelo coronavírus, como exemplo, mas ele não está com febre ainda, a sua saturação de oxigênio pode estar abaixo de 98, pode estar em 94. E existem, inclusive, resoluções hoje da saúde do nosso estado que disciplinam que 94% ou menos de saturação de oxigênio, a pessoa já está numa situação de risco para ela e para os demais em que ela estiver contato. Correlacionando com isso, ela deve monitorar sua temperatura corporal, que deve estar abaixo de 37 graus, mais precisamente entre 36 e 37, tá ok? Então, na educação física, pessoal, como podemos utilizar esse equipamento ao nosso favor? Alguém pode me responder? Professor, repita a pergunta. Na educação física, como que eu posso utilizar esse equipamento, o oxímetro, para a nossa rotina de prescrição, avaliação, monitoramento de atividade física? Como que eu posso utilizar esse equipamento? Vou voltar aqui. Tem alguma relação com aquela utilização de VO2 máximo, professor? Tem. Embora ele não dê o VO2 máximo, ó, ele vai dar o percentual que minhas células sanguíneas estão saturadas por oxigênio. Olha lá. Ó. Todo mundo está vendo aí? Viu que interessante? Na medida em que eu vou usando o oxigênio durante o exercício... Professor? Oi. Diga lá. Não sei se dá para falar um pouco a respeito dessa tua pergunta. Pode. A aula é democrática. Então uma das questões é justamente essa, entre aspas, aí, prescrição, que não é o caso da educação física, né, mas o professor citou a Covid, por exemplo, que poderia, até onde eu entendi, evitar até a futura incubação, né, porque você tomaria uma atitude preventiva. Só um parênteses, Marcos. O educador físico é um profissional da saúde e ele se envolve com procedimentos de tratamento. Veja bem, nós tratamos com exercício físico. E esse aparato aí é do uso do educador físico, só com perspectivas diferentes, não para diagnóstico de patologias. Mas como tu bem estava falando, para sintomas. Agora eu gostaria de falar justamente de uma aplicação como um preparador físico, por exemplo, Manda ver. na área da educação física. Manda ver. É justamente o indicativo desses ciclos aí que sobre os quais as aulas estão sendo ministradas, que nós vamos entrar na parte oxidativa, né? É isso mesmo. Então, o oxímetro ele pode justamente indicar se as coisas estão ocorrendo de uma forma equilibrada dentro daquilo que a gente também está prescrevendo, exercício e intensidade, né? Tempo e intensidade. Isso mesmo. Exatamente. O que acontece? Durante o exercício, essa curva de saturação de oxigênio pela hemoglobina, ela muda um pouco. Por quê? Veja bem. Porque o músculo está consumindo oxigênio. A hemoglobina está entregando oxigênio ao músculo.
Então, se a hemoglobina não captar mais oxigênio do ar atmosférico da permuta gasosa de alvéolo com célula vermelha, na mesma velocidade com que ela entrega o oxigênio ao músculo, o que vai acontecer com a sua saturação? Se ela dá mais, se ela dá mais do que recebe, se eu mais gasto do que deposito na poupança, minha grana vai sumir, cara. Então, desculpa o termo coloquial, mas é para a gente pensar com analogia mesmo. Vamos pensar com coisas práticas. Se a hemoglobina entrega mais do que recebe, ela vai deixar de saturar eficientemente com oxigênio. Mas não quer dizer que o meu aluno estará em risco por isso. Existe uma curva esperada durante o exercício físico de queda de saturação. A não ser que algum mecanismo esteja falho. A não ser que esse aluno esteja com alguma complicação pulmonar ou com baixa capacidade oxidativa. Aí que vem o efeito adaptativo, vem o nosso trabalho. Atenuar essas quedas, atenuar esse efeito de hipóxia percebido pelo nosso atleta durante o exercício físico, pelo nosso aluno. Atenuar os efeitos da hipóxia, da queda do oxigênio disponível para nossos sistemas fisiológicos, quando eu vou para altitude, quando eu vou treinar em ambientes do tipo uma serra, bem acima do nível do mar, mais de 1.000 metros, vamos supor, 2.000 metros, acima do nível do mar. Então, por isso que o oxímetro, além de ser um equipamento na clínica usado por médicos, por enfermeiros, por farmacêuticos, por biomédicos, etc, 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 o educador físico pode trazer para a sua rotina isso a fim de explicar o efeito da sua prescrição, seja durante ou até mesmo após. Eu posso pegar, vamos supor, Marcos e demais, um paciente pulmonar e prescrever exercício para ele. Quando eu recebo esse paciente pulmonar, um tabagista, está com efizema, eu recebo ele na minha primeira avaliação como educador físico com uma saturação de 90. E é assim que eles chegam mesmo. Às vezes até menos, 85, 88. E depois do meu trabalho, da eficiência do meu trabalho enquanto fisiologista, do exercício, enquanto preparador, treinador, enfim, como queiram chamar, personal, após, vamos supor, 2 meses de treinamento, eu avalio esse meu aluno novamente na condição de repouso e a sua saturação sobe para 95. Olha que ganho de qualidade de vida. Eu estou falando de saturação de repouso, que é o que o meu aluno vai vivenciar nas 23 horas do dia, exceto aquela 1 hora que ele estará em exercício. É o dia a dia dele, é a qualidade de vida dele. Estou proporcionando não só qualidade de vida, mas como estou proporcionando sobrevida. Uma prevenção de eventos de risco que ele possa sofrer com esta hipóxia, que ele pode ficar submetido, e evento isquêmico tecidual que ele pode perceber durante até mesmo o exercício. Isquemia é tecidual, quando o meu tecido reduz o seu recebimento de oxigênio conforme ele necessita. E a hipóxia sanguínea é quando o oxigênio deixa de estar biodisponível aos meus tecidos, por vários motivos, que pode ser com ar atmosférico desprovido ou pode ser por uma condição patológica que leve a isso. Veja a importância da educação física como prevenção e, como acabei de citar o exemplo, tratamento concomitante ao tratamento que o médico está prescrevendo por meio de fármacos ou procedimentos clínicos a esse paciente. Legal isso, né? O professor citou o caso de efizema e como que seria, assim, basicamente, uma prescrição de exercício para alguém que tem a constatação de efizema? Eu trabalhei já com paciente de PLC, até fiz pesquisas com eles. Eles, rapidamente, entram em fadiga. Em menos de 10 minutos, a pressão arterial deles pode subir a 200 de sistólica ou mais. Diastólica também. Níveis de risco, inclusive, de morte súbita. Então, a prescrição para esses pacientes deve ser com muita cautela.
muita cautela e geralmente vinda de uma recomendação do clínico. Eu não posso prescrever exercício se o clínico, quando eu falo clínico é o médico, se o médico não deu esta liberação. Veja bem, é um paciente, uma condição de risco, ele não está estabilizado. Mas se o médico o libera para o exercício físico, não quer dizer que o médico vai prescrever, ele vai liberar para o exercício físico. Até mesmo os atletas precisam de liberação médica para serem atletas. Precisam do eletrocardiograma, por exemplo. Tá? Só citando esses para não achar que nós ficamos reféns de médico, não é isso. Nós usamos a liberação do clínico para o paciente entrar na fase de reabilitação, parte física, já passou pela parte farmacológica, já saiu de uma zona de instabilidade de risco e entrou para o educador. Nessa fase, o educador então prescreve intensidades seguras, bem como, mediante avaliação física, adota medidas preventivas de tempo e intensidade de esforço. E para esse paciente a intensidade vai muito mais no sentido de atividades dinâmicas de baixa intensidade no máximo para a média, que seria ali em torno de 40% do VO2 máximo. Aquela intensidade que eu mostrei na pesquisa para vocês, onde eu contextualizei a produção de ácido lático versus glicerol, dosagem na corrente sanguínea. Falei ontem para vocês isso. Tá legal? Então, atividades leves e dinâmicas nesse início. Não quer dizer que eu não possa reabilitar esse paciente por meio de exercício físico ao ponto dele futuramente experimentar até intensidades, por que não, né, de média intensidade para cima. Mas de início, muita cautela. Tá? Ó, pessoal, a título de curiosidade, até se encaminhando para o final, eu trago aqui o multiparâmetro bioquímico. Esse equipamentinho aqui, tá vendo? Cabe na palma da minha mão, né? É um portátil, para quem não conhece ele. É da Accutrend Plus. É um equipamento muito interessante. Ele funciona por meio de leitura de fita reagente. Fita reagente. Já que foi a aula de hoje, vou colocar aqui como exemplo a fita reagente de lactato. Ó. Opa! Tá aqui, lactate. Tá em inglês, lactato. Todo mundo viu aqui? Então, são fitas reagentes. Vou tirar uma aqui. Hoje eu não vou fazer dosagem, amanhã eu faço. Vou explicar só como funciona. Vocês vão fazer a punção capilar, vão preencher com sangue essa porçãozinha amarela da fita reagente, vão introduzir nesse equipamento, ó, introduzir nesse equipamento, vão fechar aqui e ele em alguns segundos vai dar para vocês o valor de lactacidemia atual, tá? Para tanto eu vou usar fitas reagentes, um multiparâmetro, ele também dosa triglicéridos aqui, também dosa colesterol, ó, total, e ele também dosa glicose, eu não tenho fita reagente de glicose aqui. Para fazer a punção capilar eu vou utilizar esse lancetador, uma lancetinha, que eu vou colocar dentro do lancetador. Deixa eu colocar aqui. Acoplei. A lancetinha vai aqui dentro, amanhã eu mostro. E eu vou fazer o seguinte. Eu monto aqui, tá, montei o lancetador e vou engatilhar ele. Ele está sem lanceta e eu vou furar o meu dedo, que não furou, porque não tem lancetador, amanhã, a fim de fazer uma coleta de sangue, punção capilar periférica, dosando parâmetros bioquímicos em repouso, que depois poderão ser confrontados com exercício físico, ao encontro da nossa aula de ontem, quando eu mostrei aqueles parâmetros, né? Glicerol, por meio do triglicerídeo, e lactato, que são parâmetros bioquímicos bem interessantes, bem importantes para diagnóstico aí de intensidade compatível com aerobiose oxidativo ou anaerobiose glicolítico.
Tá beleza? Com o tempo, vocês podem montando os kits de vocês. E eu consigo carregar as minhas coisas aqui, aparelho de pressão arterial, oxímetro, lactímetro, o multiparâmetro. Tem uma maletinha que é da parte bioquímica, onde eu guardo meus reagentes, seringa, lancetas. Uma maletinha onde eu carrego a parte cardiovascular, aparelho de pressão arterial, frequencímetros, monitores cardíacos, né? E vocês podem montar isso e é um kit bem portátil que vocês podem transitar, né? Para fazer atendimentos, por exemplo, em diferentes espaços com o laboratório móvel de vocês. Sim, educador físico tem e deve usufruir disso, laboratório móvel, de tecnologia. Todo mundo tem que investir no próprio equipamento, né? Assim como nutricionistas investem em balanças, adipômetros, médicos investem nos seus consultórios, com os seus equipamentos, os laboratórios investem nos seus aparatos e equipamentos para dosagem, coleta e dosagem de marcadores bioquímicos. O educador também pode investir no seu próprio arsenal, nos seus próprios equipamentos, e deve ter. Não deve ficar esperando que a empresa forneça tudo para vocês. Algumas coisas eu consegui via projeto na Unicentro, né? Aprovação de projeto no governo estadual, que financia alguns projetos de pesquisa dentro da Unicentro, e outras coisas eu comprei de forma particular mesmo, que eu achava necessário, não vou esperar que eu aprove algum projeto para adquirir. Então a gente acaba tendo investimentos que são necessários, tá bom? Pessoal, eu sei que está tardão já, né? Mas vale a pena a gente ficar, eu acho que até esse momento aqui, e eu, como disse para vocês, acho que só acaba quando termina. Se muitas vezes eu consigo vencer o conteúdo antes, eu acabo, beleza? Se não, eu deixo gravado aqui também para quem não tem essa disponibilidade de ficar até mais tarde, depois pode revisitar isso. Gente, aquela hora que eu deixo aberta a sala para perguntas, dúvidas, curiosidades, o que vocês precisarem, eu fico à disposição mais um tempo para vocês, tá bom? Podem falar à vontade aí. Professor, então você vai conseguir disponibilizar essas videoaulas para a gente assistir? Vou sim. Eu estou com 2 métodos de gravação aí, Marcos. Tá? Eu só estou vendo como que eu vou colocar isso. Se vai ser no YouTube, né, um link para vocês acessarem. Eu acho que vou postar tudo no YouTube. Pode ser? O que vocês acham? Fica melhor, eu acho, que no YouTube. Melhor. Fica melhor. Que daí vocês acessam lá, né? Pelo link. Só ver uma coisa aqui. Esse material, esses aparelhos, a gente pode ter acesso a eles, adquiri-los como estudantes ainda, ou tem que ter já a formação formalizada? Como estudante, vocês podem utilizar esses equipamentos para pesquisa, né? Para pesquisa, mas vocês não vão poder, por exemplo, laudar. Veja a diferença. Quando eu atendo... Sim, mas a gente pode adquiri-los. E deve. Eu, durante a graduação, os meus presentes aí de aniversário, dia de namorado e coisas afins, quase sempre quando eu podia eu escolhia alguma coisa nesse sentido. Um frequencímetro, um aparelho de pressão arterial. Ia montando meu arsenal. Então, eu acho que é por aí. Né? Se pensar que um multiparâmetro custa hoje menos de R$600, imagina, um aparelho bioquímico que faz um monte de coisas legais, marcadores bioquímicos que vocês podem utilizar e sair na frente em termos de atendimento e qualidade de atendimento, interpretação, né, de intensidade de exercício. Então, compensa bastante. Você investe uma vez, pessoal, e você vai ter ele pro resto da vida. Só vai substituir ele se porventura vier um mais moderno depois, né? Então, é muito interessante. E o custo das avaliações, logicamente, vocês vão passar para os alunos. As fitas custam. Tem um custo. Por exemplo, fita de lactato, para cada dosagem de ácido lático, custa em média aí uns R$10. Se pensar em fazer uma curva de ácido lático com 5 pontos, são R$50 a avaliação já, né?
Daí tem fita de triglicerídeo, colesterol. Imagina tu lançar um laudo para o teu aluno com tudo isso, explicando por meio fisiológico, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e pressão arterial, como exemplos, e explicando por meio metabólico, glicose, triglicerídeo, colesterol, lactato, laudando isso e entregando para o aluno com a assinatura de vocês. Bem joia, né? Mas durante a graduação vocês podem adquirir, vão adquirindo aos poucos. Vão comprando os equipamentos de vocês, vão montando o kit de vocês. Eu acho bem importante isso. Eu fortemente recomendo isso. Fortemente recomendo. Mais alguma questão, pessoal? Podem perguntar aí. A sala ainda tem bastante gente. Não sei se me esqueceram aqui ou se estão aí também, não sei. Fiz uma chamada eletrônica já, tá? Tá registrado. Quem esteve presente. E esse momento eu sempre reservo para tirar dúvidas. Sei lá o que vocês queiram falar. Podem aproveitar. Amanhã eu vou fazer essa prática então com vocês, tá bom? Amanhã eu vou reservar um tempo para eu me autoavaliar. Lembrando que eu posso não estar em jejum, então não me condenem pelo triglicerídeo. O colesterol geralmente não varia tanto após o desjejum, quase nada. Mas o triglicerídeo pode variar. Glicose nem sei se vou fazer, tem que ver se eu tenho fita. Mas lactato, triglicerídeo e colesterol eu farei, com certeza, ao vivo para vocês. O que mais? Beleza? Pessoal, para sexta-feira eu estou reservando uma entrega de atividade a vocês. E eu estou preparando, eu quero preparar um vídeo para vocês de revisão semanal desses conteúdos que a gente teve. Então eu vou preparar um vídeo aí, sei lá, de meia hora ou 40 minutos, o que der. Fazer uma mini revisão de tudo que a gente viu durante a semana, uma atividade de reforço que vai valer nota, mas que não é para entregar sexta-feira, fiquem tranquilos. Eu vou estipular um calendário para isso, até porque nosso ano letivo não acaba agora. Nosso segundo semestre vai acabar só em maio do ano que vem, pelo que eu bem me lembro. E como a gente já avançou uma carga horária significativa, inclusive a gente já está quase no limite da carga horária que tinha predisposto durante a semana, e amanhã fatalmente nós vamos extrapolar 5 horas e meia de aulas, seriam 7 dias com 45 minutos de aula, né? Por dia eu tô indo muito além disso, né? Com vocês. Seriam 5 horas e meia, arredondando ao longo da semana. Sexta-feira eu estou planejando disponibilizar então um vídeo para vocês e uma tarefa, tá? E possivelmente eu estarei liberando vocês da aula presencial na sexta-feira, das 11 às 11h45. Eu vou ter aula também no mestrado, eu vou ter que substituir um professor que está com sintomas do coronavírus, no mestrado de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, e eu também vou ter que preparar uma aula para sexta-feira nesse mestrado. Um professor que tem câncer e apresentou sintomas, ele teve que se abster de última hora e nós fizemos uma força-tarefa entre os professores para substituí-lo. E vai ser sexta-feira também, tá? Mas em termos de carga horária, eu tenho plena certeza de que nós teremos até acima do que era o planejado. Tá bom? Todos de acordo aí? Eu estou tranquilo. Tá? Aí, como prêmio da gente até ter uma carga horária até maior do que havia sido combinada anteriormente, eu vou liberar vocês da aula presencial, mas não do compromisso de assistir a aula e de fazer a tarefa, né? E como prêmio vocês vão ter uma sexta-feira aí prévia de feriado, pelo menos na minha disciplina. Não sei se vocês têm outra disciplina depois da minha. Tem antes. Tem antes só, né? Aí vocês vão entrar aí. Sim, a gente tem uma matéria antes, professor. Tá. Com a Angélica, né? Isso. Tá. A gente tá tendo psicomotricidade. Tá legal. Então aí vocês vão ficar aí com a possibilidade de ter esse espaço livre para trabalho, para estudo, para revisão de conteúdos também. Joia? E se porventura eu não conseguir disponibilizar a aula
gravada na sexta, não se preocupem, que num segundo momento eu disponibilizo em bloco tudo no YouTube para vocês, com todas as aulas, tá? Não tem estrangulamento também de prazo, eu não vou estipular um dia certo agora para vocês entregarem esse trabalho, até porque eu vou ficar disponível para vocês, para gente, para tirar dúvidas em relação a esse trabalho. Eu não vou largar vocês à deriva. Então eu vou dar um trabalho para vocês, vocês vão construir esse trabalho e vão me entregar numa data saudável que nós vamos combinar. Tá bom? Pode ser assim? Pode, professor. Obrigado. Beleza, então. Joia. Gente, foi um prazer de novo. Estou achando muito legal as nossas aulas, cada vez mais participativas. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham... Porque se a gente não adquire tudo em termos de mensagem que foi passado, se vocês saírem dessa aula de hoje com algum conhecimento a mais, que vocês jamais imaginariam ter, já terá valido a pena. Essa é a ideia. É agregar conhecimento. Tá legal? Então, um bom almoço atrasado para todos aí. O Marcos já está com bife na boca, de certo? Estava cozinhando, Marcos? Deve estar na cozinha. E eu também vou me encaminhar aqui para o meu almoço. Tá joia, gente? Um grande abraço para todos. Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou me despedindo. Valeu, professor. Até mais. Valeu. Valeu, Tchau, professor. Tchau, professor. Até amanhã. Valeu, professor. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.